Eles entram com ternos caros, microfones brilhando e promessas que soam quase divinas. Dizem que têm a chave do céu, desde que você deposite o suficiente no altar. A fé, que deveria ser expressão de esperança e salvação, virou vitrine de vaidade, palco de manipulação e, pior, um negócio milionário. Talvez você já tenha sentido um incômodo ao ver certos líderes pedindo valores absurdos em troca de bênçãos. Talvez você já tenha se perguntado, isso é fé ou é comércio? E se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele faria diante disso? No vídeo de hoje, vamos olhar para a Bíblia e descobrir o que Deus pensa sobre a comercialização da fé, sem atacar nomes, mas deixando claro o espírito que opera por trás desse sistema. Vamos mergulhar na história de quando Jesus entrou no templo e causou o maior rebuliço. Era a véspera da Páscoa em Jerusalém. As ruas estavam cheias de gente. Peregrinos de várias regiões vinham ao templo com o desejo sincero de adorar a Deus. Mas, ao chegar lá, se deparavam com algo bem diferente do que esperavam. Havia barracas por todos os lados, cambistas gritando, comerciantes vendendo animais para sacrifício por preços abusivos. Era um verdadeiro mercado no lugar que deveria ser sagrado. Foi então que Jesus entrou. A cena está registrada em Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13. Diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Essa passagem é forte. Jesus, manso e humilde, nesse momento agiu com firmeza. Ele não tolerou ver a fé sendo usada para a exploração. A ira santa dele não foi contra os pecadores arrependidos, mas contra os que transformaram a religião em comércio. E o que isso tem a ver com a nossa realidade? Tudo. Hoje, milhares de pessoas ainda chegam aos templos em busca de consolo, orientação, salvação. Mas o que encontram? Show de luzes, campanhas financeiras intermináveis, pedidos de propósitos com valores cada vez mais altos e promessas que soam quase mágicas. Dê 1.000 e Deus vai te dar 10.000. Plante sua semente e colha uma casa, um carro, um casamento. É como se a fé tivesse virado um investimento e Deus, um banqueiro. Esses líderes dizem estar fazendo a obra, mas o que vemos é a construção de impérios pessoais. Aviões, mansões, jatinhos, cargos vitalícios, sucessões familiares. Tudo isso sustentado pela fé simples do povo, que acredita estar agradando a Deus quando, na verdade, está alimentando um sistema corrupto. A Bíblia já previa isso. Em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Movidos por ganância, eles explorarão vocês com palavras fingidas. Promessas sedutoras, manipulação emocional, tudo em nome de Deus, mas por trás, ganância. Essa distorção da fé não é nova. O profeta Miqueias já denunciava isso séculos antes de Cristo. No capítulo 3, verso 11, ele escreveu: os seus chefes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está entre nós, nenhum mal nos acontecerá. Usou o cartão, mas usou a senha. Aí não vale. Percebe? Eles usam o nome de Deus para justificar seus abusos. E quando são confrontados, dizem: não toquem no ungido. Mas será que o verdadeiro ungido age assim? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E os frutos desse sistema são podres: escândalos, luxúria, manipulação, ostentação, abuso da boa-fé de viúvas
idosos, pessoas em desespero. Muitos desses líderes surgem como salvadores, mas agem como lobos. E o povo, com fome de Deus, acaba sendo devorado. Outro texto forte está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5. Paulo alerta sobre homens corruptos de entendimento, privados da verdade, que pensam que a piedade é fonte de lucro. Isso resume tudo. Para esses líderes, a religião virou negócio. Mas para Deus, a fé nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre amor, arrependimento, transformação. Quando Jesus expulsou os cambistas, ele estava dizendo: aqui não é lugar de lucro. Aqui não é lugar de exploração. Aqui é lugar de oração. E sabe o mais impressionante? Jesus fez isso nos últimos dias de vida. Ele sabia que esse ato traria consequências. Ele sabia que tocar nos interesses dos religiosos custaria caro. Mas mesmo assim, ele fez. Porque a verdade, quando é de Deus, não se cala por medo. Hoje, muitos de nós assistimos tudo isso e sentimos raiva, indignação, tristeza. Mas precisamos tomar cuidado para não cair em dois extremos. O primeiro é o conformismo, achar que é assim mesmo e que não podemos fazer nada. O segundo é a revolta sem fé, abandonar tudo, inclusive a comunhão com Deus, por causa dos falsos líderes. A resposta bíblica está no equilíbrio. Devemos denunciar o erro, sim, com coragem, mas também devemos manter viva a chama da fé verdadeira. Porque o fato de existirem falsos não anula os verdadeiros. O fato de alguns se aproveitarem da fé não significa que Deus deixou de agir. O templo pode ter sido contaminado, mas Jesus ainda entra nele para purificar. E talvez essa seja a parte mais forte da mensagem de hoje. Jesus ainda entra no templo. Jesus ainda derruba mesas. Jesus ainda expulsa cambistas. Mas ele também restaura. Ele cura. Ele chama. E se você é alguém que já foi ferido por esse tipo de exploração, saiba que Deus viu. Ele viu quando você deu tudo e ficou sem nada. Ele viu suas lágrimas, sua fome por respostas, sua busca sincera. E ele te diz hoje, não é você que está errado, são eles que me usam em vão. O verdadeiro evangelho não se vende, ele se entrega. A verdadeira bênção não se compra, ela se vive. E a verdadeira fé não enriquece líderes, ela transforma vidas. Se você chegou até aqui, é porque também sente que algo está errado nesse sistema e não está sozinho. Milhares estão despertando. É hora de abrir os olhos, ler a Bíblia com atenção e buscar a fé como ela é. Pura, simples, humilde. Fuja dos espetáculos, fuja dos vendedores de promessas e corra para os braços de Cristo, aquele que nunca pediu dinheiro em troca de salvação. Porque no final, quando tudo isso passar, só vai importar uma coisa: se a sua fé estava em homens ou se estava no Cordeiro de Deus.